né? A secretária, obrigado, viu, Guilherme Perangeli, pela participação. Secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia, já está em contato com a gente. Vamos conversar com ela ao vivo aqui no estúdio CBN. Secretária, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde a todos da CBN, tudo bem? Tudo bem, é um prêmio que nenhuma cidade queria receber, né? A primeira do Brasil ter uma variante dessas, uma subvariante dessas, né, secretário? Pois é, nós fomos aí surpreendidos por essa notícia ontem no final do dia, do sequenciamento de um caso de novembro. A gente não quer ser o primeiro, muito menos de um caso que já passou, não é? Já passou, é importante a senhora trazer essa informação. Essa pessoa, então, já está curada. Isso, então aconteceu o seguinte, em novembro, uma paciente, em outubro, viajou para os Estados Unidos e, em novembro, apresentou sintomas gripais e foi até um laboratório particular aqui da cidade, da rede particular, e foi feito um PCR para identificação do vírus, né? E com confirmação para a Covid. Esse material foi encaminhado para São Paulo através de um projeto que esse laboratório da rede particular participa, né? Através desse projeto. E foi feito o sequenciamento genético dessa amostra do PCR colhido no laboratório. Esse resultado saiu agora, ontem à tarde, como positivo para essa variante da Omicron, não é? Então, esse resultado saiu ontem, mas o exame, na verdade, o curso da doença ocorreu em novembro. Ou seja, importantíssimo a senhora trazer essa informação, porque já aconteceu, não infectou outras pessoas, até onde se saiba, e não há qualquer preocupação no momento na cidade de Indaiatuba, já que é um caso passado? Isso, exatamente. Então, essa pessoa é uma mulher de 54 anos, reside com o marido e com os filhos. A única pessoa que apresentou o sintoma à época foi ela, né? Então, os familiares não colheram exames confirmatórios, mas não tiveram sintoma nenhum. E a própria paciente teve sintomas leves, de 2 dias apenas. E ela fez todo o isolamento, cumpriu todo o protocolo de isolamento recomendado. Então, nós acreditamos que os familiares não tiveram a doença, ou se tiveram, ela foi imperceptível. Agora, com relação à transmissão da doença aqui na cidade, de novembro para cá, nós continuamos mantendo o mesmo número de casos, de confirmações. Então, nós temos aí uma média no município de 300 casos confirmados por semana, uma média de 2 pacientes internados por semana. Isso não mudou de lá para cá, o que nos leva a crer que foi um caso realmente isolado, né? E que não teve nenhum impacto na confirmação de novos casos aqui no município. Apesar de que o que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa é que a Kraken é a variante dominante, né? Então, como ela é mais transmissível, ela tende a contaminar mais e a provocar um número de casos maior. Até aqui a gente não sabe o desenrolar, o que essa variante vai causar de fato, mas o que a gente tem visto é que é um número de casos maior, mas com pouca gravidade. E aqui no município, o número de casos confirmados desde então não se alterou, e o número de internações também não. Então, a gente segue na observação, né, Marco? Sem dúvida, e com a mesma estrutura, né? O que é mais importante, porque quando se fala de uma nova subvariante, né? Isso aconteceu com a Omicron aí em Indaiatuba, aqui em Campinas, em toda a região, que o número de casos aconteceu, teve até uma explosão, né? Uma volta. Estava até comentando aqui com o Guilherme Perangeli, nós fomos contaminados mais ou menos na mesma época, então com poucos sintomas, né? Talvez até reflexo da vacina. Então, o sistema de saúde, a estrutura para tratamento da Covid em Indaiatuba, ela não muda, secretária, porque praticamente uma subvariante é praticamente como foi a Omicron, né? Que deve ter sintomas mais leves, principalmente por causa da vacinação. E o que a gente pede é para que cada pessoa individualmente esteja alerta às doses de vacina, para que mantenha o esquema vacinal atualizado. Essa família, Marco, essa paciente e os familiares dessa paciente estavam com o esquema vacinal completo, né? Então, o que é importante? Cada um individualmente
que se atente para o esquema vacinal, veja aí quando as suas doses estarão disponíveis, quando é que vence, precisa tomar a dose de reforço, que procure uma unidade de saúde, porque nós temos hoje vacina disponível em todas as unidades de saúde aqui do município, e a pessoa que tem interesse, ela não precisa esperar nem um dia para receber a vacina, né? Ela vai na hora, ela não precisa nem marcar o horário para receber a vacina. O importante é que as doses estejam atualizadas e que as pessoas se atentem a isso. A recomendação é a mesma. Aquela pessoa que é mais vulnerável, que tem algum problema mais sério de saúde, ou quem vai viajar, né, que se atente para o local, para a região que vai, veja se não precisa usar máscara, né, se vai para uma reunião que está com um nível de contágio alto, principalmente agora, nessa fase de férias, né, então que observe se não é um cuidado pessoal usar máscara naquela região. E que, se for viajar, principalmente, que antes disso, que veja se o esquema vacinal está completo. Sim, e a distribuição de doses em Indaiatuba está normal? Chegou a ter algum problema? Não, a distribuição de doses está normal. O que a gente tem é uma baixa adesão da população, realmente. O que a gente precisa é que as pessoas... Nós, aqui pela prefeitura, nós temos um sistema informatizado que convoca as pessoas, né, lembra o munícipe de que ele precisa da dose de reforço. Então, nós enviamos um WhatsApp, um e-mail, sempre convocando as pessoas para vacinação, passando os locais disponíveis, as doses disponíveis. O que precisa é que as pessoas realmente compareçam, porque a exemplo desta família que viajou e que teve contato com essa subvariante, e que passou bem, e que os outros membros da família não se contaminaram, se eles não tivessem com as doses da vacina atualizada, esse cenário poderia ser diferente, né, Marco? É isso que a gente chama atenção. O cuidado maior é sempre a vacina em dia. Sem dúvida, e isso prova até, inclusive, nesse caso, né? Porque, como a senhora disse, para quem está pegando a entrevista pela metade, se pessoas da família dessa infectada de 54 anos, elas tiveram essa subvariante da Ômicron, passou desapercebido, isso por causa do esquema vacinal. É algo que prova, inclusive, a eficácia da vacina, secretário. Sem dúvida. A própria paciente de 54 anos, que teve a confirmação da subvariante, ela teve sintomas leves por 2 dias apenas. Ela fez o isolamento necessário, indicado, mas sintoma, de fato, ela teve apenas 2 dias, né? Então, também prova de que o esquema vacinal completo tira da pessoa todo esse sofrimento dos sintomas, né? Sim, e tem uma pergunta aqui que ela é direcionada a Campinas, mas já que nós estamos com uma secretária de governo, eu vou fazer para a senhora. Deixa eu pegar o nome dele, é do Augustus, ele é daqui de Campinas. Ele diz o seguinte, está falando da situação de Campinas, né, que conforme divulgado, o governo federal autorizou a terceira dose da vacina em crianças de até 12 anos. Aqui em Campinas ainda não começou. Em Indaiatuba já tem alguma previsão, secretária? Não, ainda não. Nós ainda não temos a previsão de início. Nós estamos aí trabalhando no cadastramento dessas crianças, né, para a terceira dose, mas nós ainda não recebemos as doses de fato. Isso deve acontecer aí nos próximos dias. Para a criança de até 12 anos não é mais a Pfizer Baby, né? Não, já não é mais a Pfizer Baby. É a Pfizer, mas não é a Baby. Bom, então... Tá respondido para o Augustus aqui de Campinas que não é um problema só da cidade, né? Precisa dessa distribuição ainda. Mas então, para fechar, secretária Graziella, eu vou repetir essa informação que a senhora trouxe aqui para a gente. Então, é um caso ocorrido no ano passado, já curado, a pessoa já saiu do isolamento. Então, é o primeiro caso da subvariante da Ômicron no Brasil, mas já passou. Isso. E vale ressaltar também, a pessoa esteve em viagem nos Estados Unidos, onde essa variante, né, a variante denominada de Kraken, ela é a variante dominante. Então, ela esteve em viagem em outubro e apresentou o sintoma em novembro, que nos leva a crer que ela se contaminou, veio com a contaminação, já com a doença em curso para o Brasil, não é? Sem dúvida. Então tá esclarecido, não é motivo de pânico, vou até pedir na voz da senhora, nenhum motivo de pânico, né?
Só é para ter pânico quem não tomou a vacina. Aí tem que se preocupar, tá bom? Quem está vacinado já está mais do que provado de que a gente vai passar por essa variante também. O uso de máscara, tá tudo liberado aí em Indaiatuba também, né? Está liberado, mas com critério pessoal, de controle pessoal. Porque se eu vou a uma igreja, ou a um culto, ou a algum lugar, e eu tenho uma comorbidade, é interessante que se use máscara. Eu vou para uma festa, uma aglomeração, e eu tenho algum tipo de comorbidade, use máscara, né? Aquelas pessoas que são imunossuprimidas, vai usar o transporte público ou vai em alguma festa, né, alguma confraternização. Eu digo festa porque nós estamos no final do ano e essas reuniões são comuns na nossa vida. Locais fechados, né? Então, cada pessoa deve fazer a sua análise pessoal de risco e ver quando precisa usar máscara. E um alerta que está com sintoma gripal, seja como for, aí é protocolo, é etiqueta, sair de casa de máscara. Lembrando que qualquer unidade de saúde ainda continua usando, né? Isso não caiu, né? Isso, as unidades de saúde continuam, sem dúvida. Graziela Garcia, secretária de Saúde de Indaiatuba, tranquilizando toda a população depois da confirmação desse caso da subvariante Kraken, né, da Ômicron. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tenho certeza que a senhora deixou muita gente respirando mais tranquilo, vereadora, secretária, muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Um abraço a todos aí da CBN, viu? Um abração. Obrigado. Agora 3h24. Esse assunto não tem a ver com a saúde, mas tem a ver com o papo que a gente teve aqui no estúdio CBN com o secretário mais aqui da cidade de Campinas. O Washington, nosso ouvinte, ele tinha mandado uma mensagem aqui que pediu uma poda de árvore no Jardim Eulina, tinha passado mais de um ano. Ou quase um ano, né? Foi em março. E não tinha sido atendido, não sabia o que estava acontecendo. E quando o secretário Ernesto Paulela estava conversando com a gente, ele mandou essa mensagem, o secretário pediu para entrar em contato, né, com a secretaria. E gostaria de agradecer primeiro a CBN, depois a secretaria. Hoje de manhã a equipe já estava para cortar a árvore depois de quase um ano. Que legal, Washington. Obrigado, que bom que a gente conseguiu resolver na Secretaria de Serviços Públicos. Agora são 3h25.